Hoje eu quero te contar por que eu mudei completamente a forma que eu ensino inglês. Eu sempre quis ser professora, mas depois de 3 anos trabalhando na escola regular, tanto na rede pública quanto privada, eu precisei mudar muita coisa para chegar no inglês que eu quero que todos aprendam. E se você gosta desse tipo de conversa sobre educação, que traga reflexões, a realidade da sala de aula, aprendizado, curte esse vídeo para eu entender que você gosta desse conteúdo. Bom, eu hoje não estou mais dando aula na escola regular. Eu ainda pego algumas da educação infantil, mas são poucas aulas, porque eu gosto. E tem um projeto só para o ano que vem, que é um projeto diferente, uma escola, que é outra proposta. Mas o que me fez estar aqui, dividir com vocês, a questão do inglês na realidade da escola. Porque muita gente fala, inglês na escola não dá certo. Tem que pagar cursinho, tem que fazer isso, tem que ser aquilo. Ok. Mas eu, como professora, tive muitas perspectivas diferentes. E eu quero dividir isso agora com vocês. Bom, eu trabalhei 3 anos na escola, tanto na rede pública quanto privada. Tem prós e contras, mas não vou entrar nesse mérito aqui agora, ok? Vamos falar primeiro da minha experiência com a minha turma de adolescentes que eu estava no passado, que eu consegui ter uma visão bem clara do cenário do inglês, principalmente na rede pública. Vamos pegar isso. Eu lembro que eu sempre chegava na sala, eu trabalhava na parte da manhã, adolescente, né, daquele jeito já, 7 horas, entrava na sala, colocava minhas coisas em cima e ia começar a falar sobre o que eu ia dar àquela aula, conversar um pouco com os alunos, aquela coisa toda. Mas eu percebia que não tinha tanto interesse, sim, dos alunos em aprender inglês. É interessante porque às vezes a gente tem que fazer o aluno querer aprender o inglês, e quando a gente consegue isso, aí já não dá mais tempo de ensinar o inglês, porque a gente tem que passar um monte de coisa, que às vezes a gente nem dá tempo de saber se o aluno aprendeu ou não, mas nós temos que seguir ali um currículo. Isso é péssimo para esse sistema que a gente tem de ensino atual. Enfim, muitas coisas assim, mas a realidade que eu vejo na sala de aula para a língua inglesa é que o inglês ele é visto ali como mais uma matéria, e muitas vezes não tem tanta importância assim, porque eles colocam o inglês como uma coisa que você tem que aprender, mas fica algo um pouco distante, tanto que eu tive uma experiência no passado, que eu passei para os meus alunos um trabalho. Esse trabalho, a gente estava vendo os cômodos da casa e vocabulário de móveis, né, de mobília. E eu lembro que eu falei assim, eu preciso fazer algo diferente, porque só trazer matéria, explicar, fazer atividade, não tô sentindo que eles estão aprendendo de fato, sabe? Então o que eu fiz? Eu passei um trabalho, esse trabalho eles tinham que fazer uma maquete do quarto deles, e depois apresentar e falar para os colegas quais as mobílias que tinham ali naquela maquete, tudo em inglês e tal. Eu achei que eles não iam colocar isso para frente, enfim. Porém, deu muito certo, eles ficaram super empolgados e foi muito divertido, porque esse trabalho foi na escola pública e até os alunos que não tinham o seu próprio quarto, criaram o quarto que eles sempre quiseram ter. E isso foi bem legal. Eles usaram o inglês de fato na apresentação. Por quê? Porque eles viram que era uma coisa que já fazia parte da vida deles. Então eu não peguei vamos dizer assim, eu não peguei algo longe para explicar, para eles aplicarem, fazer atividade, aquela coisa e pronto. Não. Eu peguei uma coisa concreta, uma realidade deles, e pedi para que eles desenvolvessem aquilo em inglês. Então, isso me fez perceber que ensinar inglês não é só ensinar gramática, vocabulário, pronúncia, etc. e tal. Mas eu acredito que a melhor forma das crianças e dos adolescentes, principalmente, aprender o inglês é fazendo parte da vida deles. E eu vi também que eu, como professora, estaria desperdiçando meu tempo se eu não estivesse ali também, além de desenvolver o idioma com eles, desenvolver ali também virtudes, porque tá complicada a sociedade hoje. Não são todas as crianças que recebem da família os valores, as virtudes, então ele vai sendo formado nem sempre ali com um bom caráter, no sentido de que teve referências para seguir, entende? Então,
eu percebi que, nossa, dá para eu trabalhar, por exemplo, eu vou fazer uma atividade aqui, trabalhar em grupo, vamos trabalhar o respeito, vamos trabalhar a questão da confiança. Isso também foi bem legal, porque muitas vezes eles não têm aquela confiança para desempenhar o trabalho, para se dedicar àquilo. Então eu acho que isso falta muito. Você já parou para pensar nisso? Que o professor, ele ensina o conteúdo, mas ele também tem esse poder de aprender outras coisas para o desenvolvimento integral dele como ser humano, como indivíduo ali na sociedade. Você já parou para pensar nisso? Se você já pensou ou não, deixa aqui nos comentários para saber o que você pensa sobre isso. Então, o rolê todo disso, do que eu pensei e que me fez mudar a forma como eu ensino, porque antes eu ensinava assim, eu ia lá, passava o conteúdo, explicava a matéria, fazia atividades, via ali quem estava aprendendo, quem não estava. Nem sempre dava para fazer isso, né? Mas de forma geral, assim, bem superficial, era dessa forma que eu ensinava. Só que aí depois eu saí da escola, precisei me ausentar no passado, e eu falei, essa não é a forma como eu quero ensinar inglês. Não é a forma que eu quero que os meus filhos aprendam inglês no futuro. Então eu fiquei pensando, pesquisei muito. Eu estou estudando muito a questão da educação clássica, que é o oposto aí, né, dessa educação moderna que a gente tem, e traz muita coisa assim que eu falei, gente, por que não fazemos isso mais? Mas enfim, mas em outros vídeos eu falo sobre esses meus insights sobre a educação clássica, ensino de inglês e tudo, porque é muita coisa legal que eu tô vendo que dá para fazer e não é feito hoje em dia. Pro inglês principalmente. E toda essa questão eu vi que o inglês ele é visto como uma disciplina. Vem essa questão de eu preciso aprender isso para isso, ok. Mas eu vejo que a gente aprende com memórias, com interações. Tanto que eu percebi também quando eu dou aula, por exemplo, só individual ou aula em grupo. A interação que tem ali, principalmente com as crianças e adolescentes, é muito mais rica do que quando é só individual, porque ali tem muita troca. Por exemplo, histórias. Eu amo trabalhar com literatura. Na sala de aula para aprender também. E vamos lá voltar. Quando você era pequeno, você se recorda as histórias que você ouviu? Por exemplo, se eu pedir para você contar uma história aqui, um conto de fada, seja lá o que for, provavelmente você vai lembrar de alguma. Então, quando a gente trabalha essas questões para aprender um idioma e não ver o inglês apenas como uma matéria ali que eu preciso aprender para fazer prova para passar de ano, eu acho que as coisas começam a mudar nesse ponto. E é por isso que eu criei esse canal, porque eu quero dividir aqui com vocês todas as minhas vivências, as minhas experiências que eu tenho em sala de aula, que eu não vou sair da sala de aula, eu dei um tempinho, mas eu ainda estou com os meus alunos, com as minhas aulas, então eu não estou na escola regular. Então eu quero dividir isso com vocês e mostrar como que agora eu ensino inglês, que não é somente ensinar o inglês, mas ensinar e formar a criança em inglês. O inglês ele só é meio aí, ele não é o produto final. Ele é um meio que eu utilizo para fazer diferença na vida dos meus alunos. E se você se preocupa com a formação dos seus filhos, quer que ele aprenda inglês sem dificuldade e entender como que ele pode aprender de verdade, então se inscreve aqui no canal, porque é exatamente sobre esse assunto que eu vou falar por aqui.